Você gosta de investir em fundos imobiliários? Eu gosto bastante de fundos imobiliários, vou falar sobre isso mais adiante. E se você é como a maioria das pessoas que eu conheço que investem em fundos imobiliários, você deve ter uma perspectiva mais de longo prazo. Provavelmente está buscando um tipo de investimento que tenha uma característica de perenidade e de geração de renda no longo prazo. Talvez pensando em gerar renda passiva para aposentadoria, quem sabe? Não sei se é o seu caso, mas aproveita para contar nos comentários por que você investe ou gostaria de investir ou não investe de jeito nenhum em fundos imobiliários. Mas como muita gente tem essa perspectiva de longo prazo, então é interessante pensar em cenários mais distantes e mais especulativos. E é exatamente sobre isso que vamos falar neste vídeo. Você está no canal O Investidor Cético, que é a sua pequena ilha de ceticismo em um oceano de dogma e credulidade. E eu sou o seu host, André Massaro, e já te convido para se inscrever no canal e a colocar uma pitada de ceticismo nas suas decisões de investimento. E se você quer apoiar o canal e ajudar a espalhar o ceticismo por aí, se inscreva no meu curso A Sua Única Opção e aprenda a operar opções de uma forma simples e segura com uma abordagem conservadora, porém rentável e consistente. Ah, mas eu não quero saber de opções, derivativos, isso é coisa de gente maluca. Coisa de gente maluca é ter opiniões sobre assuntos que a gente não conhece ou ficar repetindo opiniões de outras pessoas. Então, se você não conhece opções e derivativos, faça o curso, é super barato e acessível e forme a sua própria opinião. A inspiração desse vídeo veio de dois lugares. O primeiro são outros canais de finanças que andaram fazendo vídeos falando sobre a performance ruim dos fundos imobiliários brasileiros nos últimos meses, o que pode ser explicado majoritariamente pelos juros e tende a ser uma coisa temporária. Mais sobre isso adiante. A segunda inspiração foi uma matéria do portal de negócios americano Business Insider falando sobre as dificuldades vividas por alguns proprietários de prédios de escritório que estão enfrentando uma alta vacância persistente. A reportagem foca naqueles prédios que são considerados de segunda linha, que perderam muita ocupação durante a pandemia e ainda não retomaram. Hoje já existem dúvidas se essa ocupação perdida vai sequer ser retomada e muitos proprietários consideram a conversão em prédios de apartamentos ou até mesmo a demolição. A reportagem estima que essas conversões, o famoso retrofitting, podem lançar até 1 milhão de pés quadrados, algo como 93 mil metros quadrados, em imóveis residenciais nos próximos anos, o que daria uma nova destinação para esses prédios e ajudaria a reduzir o déficit habitacional nos grandes centros. A reportagem é de um portal americano e fala dos Estados Unidos, mas essa situação é visível também nos grandes centros brasileiros. Muitos prédios comerciais de segunda linha seguem com ocupação baixa e, a despeito de toda a conversa de grandes empresas forçando a volta do trabalho presencial, para muitas pequenas empresas, especialmente aquelas de serviços mais de base tecnológica e profissionais liberais, o trabalho remoto parece ser um caminho sem volta. Não porque não queiram voltar para o escritório, mas sim porque não conseguem mais suportar o custo de manter uma estrutura física. O mercado para prédios comerciais de primeira linha parece estar razoavelmente bem, e esse tipo de imóvel que recebe mais investimentos dos fundos imobiliários, mas o futuro daqueles prédios de segunda linha e mais antigos é incerto ao ponto de os proprietários, pelo menos nos Estados Unidos, estarem falando até em demolição, o que é uma medida super radical, porque nem todo prédio de escritórios pode ser convertido para residencial. Aliás, demolições, que costumam ser eventos raros, já se tornaram comuns, por exemplo, na China, onde se construíram muito mais imóveis do que o mercado tem capacidade de absorver. O pessoal da China entrou numa onda como daquele famoso filme Campo dos Sonhos. Se você construir, ele virá. Eles construíram, só que ele, o inquilino, o morador, a empresa, sei lá, não veio. E hoje a gente vê prédios novinhos em folha sendo demolidos. Esse é um bom momento para lembrar da importância do ceticismo nas decisões de investimentos. Não existe setor nem investimento à prova de crises e perenidade é ilusão. Antigamente todo mundo dizia que a alimentação era um segmento à prova de crises, pois todo mundo tem que comer. Aí veio a pandemia e muitas lojas e restaurantes foram dizimados. Muitos não se recuperaram até hoje. Da mesma forma, muitos diziam que a inteligência artificial jamais iria substituir a criatividade humana. Agora a inteligência artificial está aí e os designers, redatores e outros criativos estão sendo os primeiros a se ferrarem. E agora a gente vê por aí supostos experts sugerindo que as pessoas deveriam virar encanadores, cozinheiros, pois essas atividades estariam protegidas da inteligência artificial. Pois é, deixa a robótica evoluir um pouquinho mais e você vai ver o que vai acontecer. Imóveis são a mesma coisa, um segmento que é historicamente percebido como a prova de crises.
até que uma crise vem. Se tivermos uma onda de conversões de prédios comerciais em residenciais, isso pode causar um aumento considerável na oferta, com impacto nos preços dos imóveis residenciais já existentes e, consequentemente, nos aluguéis. Ou seja, existe um risco não só nos fundos imobiliários, mas também no investimento direto em imóveis. E isso pode ser potencializado por algo que já está sendo tão falado que já virou clichê, que é a inversão da pirâmide etária que está acontecendo em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Ou seja, no longo prazo, o déficit habitacional pode ser resolvido não por excesso de oferta, mas por falta de demanda. Ah, mas isso vai demorar, é coisa pro longo prazo. Sim, por isso eu chamei a atenção logo no começo do vídeo que muitos investidores de fundos imobiliários e de imóveis em geral têm uma perspectiva de longo prazo. Frequentemente se ouve as expressões fundos imobiliários e aposentadoria juntas, então vem a minha pergunta: qual que é a sua perspectiva de tempo? 30 anos? 50 anos? Um dos problemas do investimento de longo prazo é que você precisa considerar cenários extremos que, ao menos no momento presente, parecem improváveis ou mesmo absurdos. Assim como parecia absurdo a inteligência artificial substituir a criatividade humana, e olha que a gente ainda nem chegou na chamada AGI, que é a inteligência artificial geral. Ok, então já sabemos que temos alguns desafios de longo prazo. Eu gosto muito dos fundos imobiliários, como eu já falei antes, mas eu sou um pouco relutante com eles. O mercado de fundos imobiliários brasileiro é meio estranho. Temos essa questão dos fundos de papel, que são renda fixa, o fator de risco é taxa de juros, e eles acabam contribuindo para uma visão meio distorcida do desempenho dos imóveis. Também temos ainda muitos fundos pequenos e muita concentração em segmentos com perspectivas futuras nebulosas, como shoppings e os já referidos prédios de escritórios. Temos também uma grande aposta em armazéns logísticos, só que o mercado não pode se pendurar apenas em armazéns logísticos e em algum momento a gente vai descobrir aonde que está o limite de absorção desses armazéns por parte das empresas e do mercado. Agora vamos à questão de curto prazo, que aí já é uma coisa mais associada ao cenário brasileiro. O desempenho ruim dos fundos imobiliários nos últimos meses não é um problema dos imóveis e nem da estrutura do mercado imobiliário, mas sim uma consequência dos juros altos. E exceto pelos fundos de papel, que são, na verdade, ativos de renda fixa fantasiados de renda variável, os fundos imobiliários que investem em imóveis são típicos ativos de renda variável. E ativos de renda variável competem com as taxas de juros pelo mesmo dinheiro. Como os títulos de renda fixa estão oferecendo retornos super generosos, eles sugam recursos que poderiam estar indo para os imóveis e as cotas dos fundos imobiliários sofrem com isso. Isso é uma situação temporária e potencialmente reversível. Se a economia melhorar e os juros caírem, a tendência é de recuperação. Só que aí tem as outras coisas mencionadas aqui no vídeo, que aí são as questões estruturais dos mercados imobiliários e que podem deixar as coisas meio estranhas no longo prazo. Por isso, eu quero chegar no final desse vídeo novamente fazendo um apelo ao ceticismo. Eu vejo pessoas falando em se aposentar com fundos imobiliários e outras coisas do gênero. Fundos imobiliários são excelentes instrumentos de investimento, mas a gente precisa ter cuidado com essa visão de que são um investimento à prova de falhas ou à prova de crises. Cuidado com esses argumentos óbvios do tipo as pessoas têm que morar em algum lugar, as pessoas têm que comer e coisas do gênero. O mundo está passando por mudanças profundas e nos últimos anos a gente viu muitos desses argumentos óbvios desmoronarem na nossa cara. Então, para aqueles que estão investindo de olho no longo prazo, a visão cética sugere uma abordagem apoiada em diversificação sem qualquer afeição por classe de ativos. Sejam títulos de renda fixa, ações, ETFs, fundos imobiliários, sejam no Brasil ou sejam no exterior. As pessoas costumam associar a palavra especulativo a investimentos de curto prazo, como day trading e coisas do gênero. Só que a palavra especular é associada a inferir, fazer inferências e suposições. E por essa visão, o que é verdadeiramente especulativo é o investimento de longo prazo, especialmente em um mundo que está mudando rapidamente. Então, seja cético, assuma que nada é certo, nada é perene e nada é garantido. Não crie amor ou afeição por nenhum investimento e, mais importante, diversifique. E como estamos falando de longo prazo, eu quero te deixar este vídeo aqui sobre planejamento financeiro de longo prazo, que vai te dar mais elementos e insights para você se preparar para esse futuro louco que nos espera.